E hoje nós vamos ministrar no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 3. Então, pedirei que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 14. Amém? Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos com um propósito de nós lermos durante esse mês os 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, além da sua leitura que você está fazendo, e nós propomos para os irmãos que lemos 6 capítulos por semana, ou melhor, 9 capítulos por semana, 3 de Marcos, 3 de Mateus e 3 de Lucas, amém? Isso mesmo, né? 3 de cada, 9 capítulos. Aqueles irmãos que não conseguiram ler essa semana, os 3 primeiros capítulos desses 3 livros, não desista. Entra agora nessa semana, vai em frente, e agora, se você não leu nenhum, o desafio é para você ler 18. Amém? E nós vamos estar sempre falando isso aqui. Amém? Vai ser bênção para a sua vida, você anote os textos que possam fazer uma aplicação na sua vida. Eu falei hoje cedo na escola dominical, eu quero voltar a enfatizar. É importante a questão de repetição, irmãos, porque nós gravamos quando nós ouvimos a mesma coisa. Você já observou, se você vê um filme mais de uma vez, você chega e fala, nossa, eu gravei agora, aquilo ali não estava legal, eu gravei. Então, que volta a repetir para vocês, a Bíblia não é apenas um livro histórico. A Bíblia é um livro para nós aplicarmos nas nossas vidas. Algum dia nós vamos precisar de alguma passagem que está na Bíblia para aplicarmos nas nossas vidas. Amém? Então, grave, marque aquilo e busque em Deus uma direção, e Deus vai te abençoar. Amém? Você vai ver o crescimento espiritual que vai trazer para a sua vida. Vamos lá, Lucas capítulo 3, do 1 ao 14, nós vamos ministrar sobre exatamente a pregação de João Batista. Amém? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Tracônides, Elisânia tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que iam para serem batizados, raça de víboras, quem vos induziu a ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz, e o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada a fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai com o vosso soldo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, e nós queremos pedir a Deus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Mais uma vez oramos, como de costume, Senhor, pedimos que o Senhor, pela Tua infinita graça, faça com que as nossas mentes estejam presas neste lugar. Não permita, Senhor, que sejamos tentados
ó Deus, a pegar a tua palavra, ó Deus, justamente nos alimentar daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que estejamos com nossos pensamentos presos neste lugar, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, e tudo para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo da pregação de João Batista. Amém? Mas eu quero passar primeiro por algumas informações interessantes, o pano de fundo dessa história, o momento que João Batista começou a pregar, a ministrar, amém? Começou a pregar a palavra. Nós estamos estudando na escola dominical sobre a vida do ministério de Jesus, e nós estamos estudando até uma questão de tempo, né? Nós estamos analisando lá os reis, e nós entendemos, amém, segundo os historiadores, que nós, na verdade, nós não estamos no ano 2024. Não é isso que nós aprendemos na escola, na escola dominical? Da história da humanidade, da vida de Jesus. Nós estamos próximo entre o ano 2028 e 2030, uma coisa próxima disso aí, pelos relatos bíblicos dos governos da época e assim por diante, um dado histórico. Amém? E é importante isso, é importante nós entendermos isso. Então, deixa eu passar para vocês alguma coisa do ponto de fundo aqui, sobre a pregação de João Batista. Nós sabemos que o último profeta, todo mundo sabe disso, que o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Bem, todos nós temos esse conhecimento. E depois disso, todos nós sabemos que Israel ficou 400 anos em silêncio profético. Ok? E João foi o precursor, foi o último dos profetas. A Bíblia diz que ele foi o último. O último no Antigo foi Malaquias, mas o último dos profetas foi João. As leis dos profetas duraram até João. Amém? Ele foi o último dos profetas, e ele se levanta 400 anos depois. Porque 400 anos depois, ele é levantado para anunciar a vinda do Messias. E isso já foi predito, conforme nós vimos aqui a semana passada, já foi predito pelo anjo Gabriel, quando disse que Isabel vai gerar um filho, e Jesus vai nascer, e que ele iria à frente para anunciar, preparar o mundo para a vinda de Jesus. Ok? Então João Batista vem pregar para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. João Batista vem pregar para exatamente anunciando que Jesus está por aparecer, a vinda do Messias. O Messias está chegando. Amém? Vamos entender esse enunciado de Lucas, que é muito importante. Lucas era um médico, mas além de médico, ele era historiador de sua época. E como nós falamos na semana passada, nós vimos nos capítulos 1, Lucas fez uma pesquisa, ele estudou, ele perguntou. Então nós temos aqui um dado de Lucas, um dado histórico importante. Ele começa o capítulo 3, antes de falar sobre a pregação de João Batista, ele vai falar a situação que estava o governo político e religioso da época. Lucas vai narrar isso. Então nós vemos que no capítulo, que ele começa a narrar. E ele começa a narrar. Mas antes de falar sobre essa questão aqui desse pano de fundo, eu quero falar para vocês que quando nós vamos lá no capítulo 2, Lucas menciona nos seus 2 primeiros capítulos o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista. Ele apresenta Jesus e mostra um pouquinho o relato da vida de Jesus. Amém? E algo importante que eu quero destacar para você, quero que você não se esqueça disso. Ok? Lucas capítulo 2, eu até marquei na minha Bíblia, diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus ia junto. Ou seja, o compromisso que nós como pais temos de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, levar a igreja nos caminhos. Foi isso que José e Maria deixou, foi isso que José e Maria ensinou para Jesus. Então isso é importante. Amém? Isso é importante. Lucas termina o capítulo 2 trazendo para nós a informação sobre Jesus no capítulo 52, dizendo que Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Então, queridos, de 12 anos até o início do ministério de Jesus, nós não temos relato sobre a vida de Jesus. Segundo os historiadores,
ele ajudou seu pai na capitania, exerceu a obrigação de filho, mas nós não temos relato. E se a Bíblia não fala nada, não temos que questionar sobre isso, ok? A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, nessa noite, para a importância do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler. A importância da pregação de João Batista, ok? A importância da pregação de João Batista. Isso nos chama a atenção, irmãos, e nos leva, nós entendemos o quanto que é importante toda a pregação. Toda a palavra pregada, ministrada, é importante desde que ela esteja dentro das Escrituras Sagradas. Se é bíblico, se é teológico, se é Deus falando, nós não temos que nos importar quem que está transmitindo, ok? Nós temos que importar com quem? É bíblico. Deus está falando. Às vezes a pessoa não tem nem o português eloquente, às vezes não fala bem, às vezes comete alguns erros também, mas é Bíblia, é a palavra. Achei interessante, ontem tinha um rapazinho de terninho, bege, gravado com a Bíblia na mão, com um farol pregando, ali bem na Praça Oeste, bem na esquina, para cima um pouquinho, né? E ninguém parava aqui, lá pregando. Alguém vai ouvir essa palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção na importância de João Batista, porque o que é importante? João Batista não ia até as pessoas pregar, mas as pessoas iam até ele. João Batista não se vestia de púrpura, mas era de pele de animal, uma aparência simples. João Batista se alimentava de mel e gafanhoto. Era ele, foi isso o profeta que Deus levantou para falar acerca da vida de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. E às vezes nós achamos que precisamos de um curso teológico, às vezes nós precisamos de uma certa preparação. Não dizendo que não precise, que não precisamos ler e tal, mas às vezes nós deixamos de aplicar e deixamos de ser até um vaso nas mãos do Senhor, de levar a palavra, de pregar a pregação, que nós temos que assumir essa responsabilidade de pregar Jesus. João Batista, ele prega acerca da vinda do Messias. E a igreja, pós-Jesus, amém? Pós-Jesus, pós a ascensão de Jesus, tem a missão, em todo o tempo, de pregar a volta de Jesus. De pregar. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade de pregar qual foi a missão de Jesus, o que ele veio fazer, e nós temos a missão de pregar que ele está voltando. Eu quero fazer essa aplicação com você. João Batista, ele prega que o Messias chegou, e nós, a igreja, pregamos que o Messias está voltando. Ele está voltando, não podemos esquecer disso, amém? Mas ainda algumas coisas importantes. Lucas, o historiador, ele cita do versículo 1 e versículo 2, ele cita 7 personagens. E dos 7 personagens, ele cita 5 personagens políticos, que ele fala sobre os reis, o governo de Roma, e cita 2 personagens que são religiosos. Amém? Acompanhe comigo. No reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, tudo parente, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Tureia, Trocone, Elisânia, tetrarca da Abilene. Então são 5 nomes políticos. E ele cita 2 nomes religiosos. Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. João vai pregar no momento crítico da história de Israel, que viviam a opressão de Roma, viviam a opressão do governo romano, e esse governo era um governo afundado no lamaçal do pecado. Tinha homens sexuais no governo, tinha, como nós sabemos da história, tinha fulano traindo o irmão, uma mulher do irmão, nós sabemos a história, porque João foi decapitado. Ou seja, um mundo perverso. A igreja não pode parar de pregar.
que Jesus está voltando. E não pode também ficar preocupado em pregar uma palavra que não seja mostrando realmente o pecado da humanidade. Okay? Roma era o maior império da época. O mundo da época respeitava o governo de Roma. Lucas começa então dizendo que Tibério César está reinando. Olha só, no 15º ano, quero chamar sua atenção para isso. No 15º ano do reinado de Tibério César. Quero chamar sua atenção e voltar um pouquinho. A palavra no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. No nascimento de Jesus, então nós vemos que era César que governava, e o imperador César, ele governou de 31 a.C. até 14 depois de Cristo. E Lucas então começa a narrar o capítulo 3, que é no 15º ano, ou seja, é um governo novo. E Tibério César era filho adotivo de César Augusto. E ele então começa a governar. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Então, a época que João começou o seu ministério, o mundo estava em grande decadência moral e espiritual, tanto na classe política como religiosa. Deus levanta João Batista para pregar uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Queremos fazer uma analogia com a pregação de João Batista, anunciando a primeira vinda de Jesus, com a pregação dos nossos dias, que estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Irmãos, nós costumamos, é próprio nosso, abraçarmos umas mensagens que acariciam o nosso ego, que faz bem para o nosso ego. E o nosso ego, de uma maneira geral, a maioria, nós precisamos entender isso. Às vezes, nós vamos de domingo a domingo buscar uma mensagem para nós vivermos uma outra semana, para amaciar o nosso ego. E eu acho que Deus não quer isso conosco. Deus quer que nós entendamos que nós precisamos crescer espiritualmente. Então a mensagem de João Batista não foi uma mensagem mamão com açúcar, mas foi uma mensagem bíblica, dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto daquela época, que eles precisavam. E é uma mensagem que também muitas vezes a igreja precisa. Nós precisamos ouvir várias mensagens. Nós precisamos sim, sabemos que Deus é maravilhoso, que Deus supera, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus cuida das nossas vidas, mas nós temos um Deus que também exige um comprometimento nosso. Um Deus que às vezes nos cobra uma postura diferente, um Deus que às vezes nos cobra uma mudança de comportamento. E a pregação de João Batista foi uma voz que clamava no deserto. O que quer dizer isso? O texto diz, no capítulo 3, que quando João Batista prega, está se cumprindo uma profecia de Isaías. E essa voz que clama no deserto é a voz dele. É uma pregação de clamor. É uma pregação que está dizendo para o povo assim: olha, a melhor saída para vocês é essa. Isso aqui é que é bom, vocês precisam disso. Então, é uma pregação de clamor para a humanidade, para que Deus queria mudar a vida deles. Deus queria que eles provassem do vinda do Messias, provassem do melhor de Deus, o que Jesus realmente veio fazer. Qual era o propósito de Jesus, o propósito de conhecer Jesus? Essa é a mensagem. E nós precisamos, irmãos, voltar para essa pregação de João Batista. É isso que nós vamos ver nesta manhã, nesta noite. Amém? Nada contra as mensagens de autoajuda, nós precisamos dela, mas nós precisamos valorizar as mensagens desde que elas sejam dentro do contexto bíblico. A mensagem bíblica deve se alcançar 3 objetivos claros, e nós devemos estar abertos a essas mensagens. A voz que clama no deserto é a voz de João Batista, um homem simples, que vivia nos campos, que vestia de maneira simples, mas não é uma mensagem de exortação. E às vezes nós precisamos ser exortados pelo Senhor. É uma mensagem de consolo, porque Messias estava vindo e iria mudar aquela situação daquele mundo atual que eles estavam vivendo. É uma mensagem de edificação, que eles pudessem ser edificados numa esperança.
Eu quero te convidar para junto nós meditarmos na mensagem de João Batista. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, como Deus é tremendo. Em primeiro lugar, irmãos, a mensagem de João Batista, ela tinha como alvo o interior do homem, o coração, mudar. Isso nós vemos no versículo 4 e 5. Vós, como diz o livro do profeta Isaías, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, os caminhos tortuosos serão edificados, e escabrosos e aplanados. Isso aqui tudo é linguagem figurada, não tem nada a ver com um vale físico de terreno, não tem nada a ver com montes, terra, nada disso, mas é uma linguagem figurada, porque a nossa vida é cheia de vales, o nosso interior é cheio de momentos de tristeza, de vales, de coisas que marcam as nossas vidas durante a nossa jornada. A nossa vida é cheia de altos e baixos, de montes, às vezes de sentimentos de orgulhos, enfim. A mensagem de João Batista, em primeiro lugar, é uma mensagem que tem um alvo interior. Eu quero trazer a lembrança a você que Jesus começou o seu ministério transformando o água em vinho. Esse foi o primeiro milagre. Não foi cura, embora nós sabemos que ele curou e continua curando. Não foi libertação, embora nós sabemos que ele libertou muitas vidas e continua libertando, mas foi transformando. Precisamos continuamente, irmãos, buscar de Deus uma transformação em nosso homem interior, no nosso coração. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao pecado, porque às vezes ficamos realmente com mágoas no nosso coração, e no nosso interior, eu entendo que Jesus quer que nós provemos da cura de nossa alma. Por isso que ele fala a questão que todo vale será nivelado. Isso é cura da alma ferida. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes anteriores. Eu vejo como sendo cura de alma. E essa cura de alma, irmãos, às vezes nós precisamos em toda a jornada, porque na nossa caminhada, às vezes nós não estamos bem. Quando nós não estamos bem, qualquer gotinha nos fere. Quando eu não estou bem com Deus, qualquer coisa é ferida para mim. Se o irmão me cumprimenta, eu não posso passar, não me cumprimentou, se não citou meu nome, eu estou ferido, e eu fico mal, porque muitos têm deixado o caminho, muitos têm saído da igreja, indo para longe, muitos têm desistido do evangelho por causa de feridas. Mas Jesus não quer isso. Ele quer curar as nossas almas feridas. A alma é ferida, mas Jesus cura. Vamos para os pés do Senhor, porque Ele cura. Ele quer retirar de todos os corações o orgulho. O orgulho é algo que às vezes a gente se desvencilha, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, às vezes em determinado momento nós ficamos orgulhosos, nós subimos no coração. Por isso o texto que diz: os caminhos tortuosos serão retificados. Isso é um orgulho que os caminhos tortuosos serão retificados. Isso é um orgulho que Deus quer tirar do nosso coração. E por último, algo que Deus quer transformar nas nossas vidas: arrancar a hipocrisia dos nossos corações, os caminhos escabrosos e aplanados. Lá na frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Queridos, a mensagem de João Batista, em primeiro lugar, tinha como alvo o interior do homem, o coração, a mudança interna, ali dentro dele. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar na igreja pensando no Jesus que cura, pensando no Jesus que liberta, pensando no Jesus que abre portas, pensando no Jesus que nos dá o sustento aquilo que precisamos, mas pensando no Jesus, num Deus que nos deu o Espírito Santo, capaz de fazer uma grande obra no nosso interior, capaz de mudar conceitos bíblicos errados, capaz de trabalhar dentro de nós. Todos nós, eu e você, sabemos o que tem de errado aqui dentro, que Deus não sacar. Eu preciso dele, eu preciso disso. Fazemos campanha para cura, para libertação, mas não fazemos campanha para Deus libertar, para Deus trabalhar no nosso interior, e precisamos fazer isso. Então a mensagem de João Batista é algo lindo, é algo maravilhoso, que nós precisamos também aplicar para as nossas vidas, e precisamos ouvir
o nosso homem interior e dar mais importância não apenas às curas, os milagres, mas também nos preocuparmos muito com o nosso interior, com a alma ferida, reconhecemos o nosso espírito hipócrita, pregamos o que não vivemos e praticamos atitudes contrárias à palavra. Precisamos ser receptível e desejar em nossos corações que Deus mude o nosso interior. Precisamos buscar mudança interior, mudança de alma, mesmo porque toda mudança começa no interior. Mudou o interior, as nossas atitudes vão ser diferentes. Segundo lugar, a mensagem de João Batista era uma mensagem de salvação para toda a carne. Eu acho muito interessante isso. Versículo 6: e toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus é exclusivista. Deus não é exclusivista. João Batista prega que a salvação é para toda a carne. Argumentar a necessidade de, eu quero argumentar com vocês aqui a necessidade de pregar a salvação a todos. E pregar a salvação a todos, nós vamos ver aqui um pouquinho, nós vamos ver aqui à frente, que pregar a salvação a todos não é dizer que Jesus veio, não é dizer apenas a condição pecaminosa do homem, que ele pecou, que nós somos herdeiros da semente de Adão, não é apenas levar o plano de salvação, mas pregar a salvação de Jesus é com os nossos testemunhos, é o que nós fazemos, é o nosso comportamento, amém? É a maneira que nós agimos. Essa pregação deve estar conosco mesmo. Nós precisamos entender que nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Paulo escrevendo diz que nós somos uma carta, nossa vida é uma carta aberta. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra, como Jesus Cristo afirmou para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então a mensagem de João Batista é uma mensagem chamando o seu público à atenção, dizendo para ele que Jesus viria para transformar os corações do interior. Em segundo lugar, que Jesus viria para a salvação de todos. E todos que ouviram chegavam lá e diziam: olha, tanto que foi aumentando o número de seguidores de João, foi crescendo o número, as pessoas iam até ele, porque aquilo ali era interessante. Aquilo ali era interessante. Então a salvação de Deus em Jesus é para toda a humanidade. Se você não tem certeza dessa salvação, eu quero dizer para você: Deus quer que você tenha, e a salvação só é possível em Jesus. E por último, a pregação de João Batista foi uma mensagem de arrependimento. Irmãos queridos, se há algo que nós precisamos ter em nossa mente, é que todos os dias nós precisamos estar com nossos corações sensíveis, não apenas ao reconhecimento dos nossos erros, mas nos arrependermos daquilo que fizemos e pedir perdão a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter a consciência de entender que dentro de nós somos pecadores. As palavras de Paulo, quando diz: miserável homem que eu sou. Gente, eu estou falando de Paulo. Estou falando de alguém que escreveu os maiores livros do Novo Testamento. E ele chega a essa conclusão, que ele é um homem miserável, porque ele faz aquilo que não quer. Ele está se referindo ao mal que ele faz, as coisas ruins que ele fazia. Alguém pode dizer assim: pastor, Paulo não fazia. Claro que fazia. Nós não temos aqui relatos de algumas coisas que ele fazia, mas ele tem esse reconhecimento. Não sei se era em pensamento, não sei se era atitudes, não temos esses relatos, mas ele reconhece que há uma fraqueza dele. E todos nós somos fracos. Todos nós somos fracos. Todos nós precisamos se arrepender. Ele fala: miserável como que eu sou, né? Porque aí ele fala: é Cristo que me justifica. E ao mesmo tempo, quando ele fala isso, ele mostra que está arrependido. Isso nós vemos no versículo 7 ao 14. Dizia ele, pois, às multidões: saíram para serem batizados. E ele dizia: raça de víboras, quem nos induziu a fugir
daria a vitória. Ele queria saber o seguinte: ele queria saber por que eles estavam ali, se eles estavam arrependidos. E aquilo ali, ele estava falando, principalmente a palavra para quem? Porque iam até ele, nós vamos ver aqui um pouco à frente, as pessoas que iam até ele, soldados, religiosos, ok? Então ele diz o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhas a Abraão. Então ele fala: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, eu me arrependo e aí eu frutifico. Um fruto de arrependimento, quando se faz, ou quando se ofende alguma pessoa, é o perdão, é ir lá, ter coragem de pedir perdão. Esse é o fruto do arrependimento. Esse é o fruto do arrependimento. Não é verdade? Então ele diz: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, isso se refere à colheita. Jesus vai voltar. E nós sabemos que nem todos os cristãos dentro da igreja encontrarão com o Senhor, nem todos nós estaremos ali. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, é importante uma vida cristã com compromisso, porque a colheita acontecerá, a colheita virá. Então, a mensagem de João Batista foi essa. E então, nós vemos no versículo 10, as multidões perguntaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aí João passa para eles os conselhos que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer? E eu quero destacar aqui a mensagem de João Batista para aquele grupo de pessoas. Foi exatamente 3 mensagens. Primeiro, uma mensagem humanista. Ele diz o seguinte: respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Uma mensagem humanista. Uma mensagem para nós sermos sensíveis àquele que bate a nossa porta, para sermos sensíveis à necessidade humana, para só sermos sensíveis até mesmo ao sofrimento. Precisamos ser humanos e compartilhar com aqueles que têm necessidade, quando pudermos, é claro. Nós não vamos fazer nada acima das nossas forças, mas quando pudermos ajudar, precisamos ajudar a ser sensível e ajudar aqueles que precisam. Não ajudar não apenas só com oração, precisamos orar sim, mas precisamos também ser humanos, ajudar as pessoas em suas necessidades que pudermos. A mensagem de João Batista também era uma mensagem de salvação para toda a carne. Um pouquinho sobre o humanismo. Irmãos, cada dia mais, nós somos mais exclusivistas. É o meu carro, é o meu dinheiro. Tem gente que não dá nem carro no carro dele. Tem gente que é capaz de ver, às vezes, um irmão saindo e, às vezes, o caminho vem no papo lá no carro. Infelizmente, nós somos cada vez mais. O exclusivismo vem para nós, né? Tem um ditado que eu não conheço bem, que é, como é que é, o farinha opinião primeiro, como é que é o negócio? Parece que é a gente primeiro, né? Tudo nós, parece que a gente busca tudo em volta de nós e nós ficamos cegos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa ser mais humanista. Não, quando eu falo igreja, eu estou falando de uma forma individual para todos nós. No versículo 12, nós vemos ele dizendo o seguinte: os publicanos. Quem é os publicanos? Os cobradores de impostos. Foram para ele para ser batizado. Mas antes de ser batizado, eles fizeram uma pergunta para eles: mestre, qual é o arrependimento que nós temos que fazer? O que nós temos que consertar? O que nós precisamos consertar? Então nós vemos que a mensagem de João Batista foi uma mensagem de conselho. Todos nós temos alguma coisa para consertar com o Senhor. Todos nós precisamos entender isso. Nós não
podemos, de maneira nenhuma, ficar cometendo menos erros. Então, os publicanos eram responsáveis por cobrança dos impostos. Eles extorquiam as pessoas mais humildes e cobravam mais do que deviam. Passavam o que era para ser cobrado para o governo e o outro eles colocavam no bolso para o seu uso próprio. E extorquiam as pessoas mais humildes. Então, João Batista vira para eles e fala para eles: olha, não cobreis mais do que era estipulado. Conserto. Então a mensagem de João Batista foi uma mensagem de arrependimento, voltado para o humanismo, voltado para um conserto com Deus, e todos nós precisamos, a todo instante, estar diante de Deus, pedindo misericórdia, buscando um conserto com o Senhor por algo errado que nós estamos praticando de uma forma quase que contínua, ou praticando às vezes esporadicamente. E por último, a mensagem de João Batista foi uma mensagem de respeito para com as pessoas, uma mensagem para não maltratar as pessoas. Ele diz assim, versículo de número 14 e 15: também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai com o vosso soldo. Respeito. Nós, como cristãos, precisamos respeitar as pessoas. Não podemos maltratar as pessoas com um tipo de atitude que não agrada a Deus. Mentir no fato de uma determinada pessoa com a intenção maligna de vingança, de prejudicar, isso não vem de Deus. Querido, a mensagem que deve doar nossos corações é essa: precisamos nos arrepender de todas as atitudes erradas que porventura viemos a cometer. Precisamos pedir a Deus um coração sensível ao arrependimento. Jesus está às portas, Ele está voltando. Precisamos nos preparar para encontrá-lo dentro da mensagem de João Batista. Dentro da mensagem de João Batista. A pergunta que não quer calar foi a pergunta que os publicanos e os soldados fizeram para Jesus, ou melhor, fizeram para João Batista: nós viemos para batizar, o que faremos? O que precisamos fazer? O que eu preciso fazer para agradar mais a Jesus, para me preparar mais para a volta dele? O que eu preciso? O que eu preciso para ter uma vida cristã mais autêntica, voltada para a palavra? O que faremos? Essa é a pergunta. Se domingo passado nós aprendemos que Deus não esquece de nós, mas hoje Ele está nos chamando a atenção para o que eu posso melhorar para servir a esse Deus tão maravilhoso, que enviou Jesus para morrer pelos meus pecados. O que eu posso fazer para que o reino de Deus alcance pessoas, para que a salvação de Deus alcance outras pessoas? É o nosso testemunho, é a nossa vida, é o nosso viver. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Querido, Jesus está à porta e precisamos preparar de que maneira? Pedindo a Ele que, dia após dia, transforme o nosso mundo interior. Entendamos que precisamos levar a salvação a toda a carne. Importa que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia diz. Jesus não é meu exclusivo, mas Jesus é para toda a carne. Eu preciso dar a minha contribuição para que a salvação chegue a outros. De que maneira? Deixa Deus falar com você. Se é coração, deixa Deus falar com você. Qual é a contribuição que você tem dado? Amém? E a nossa, em terceiro lugar, nós devemos aguardar a vinda de Jesus, nos preparar. A nossa caminhada deve ser sensível ao Espírito Santo. Atendemos ao seu toque para nos arrependermos de toda ou qualquer atitude que contraria a palavra. Era essa a mensagem de João Batista. Recapitulando: pedindo que dia após dia Ele transforme o nosso coração interior. Segundo, entendendo que precisamos levar a salvação a toda a carne.
Jesus não é exclusivo a mim, mas tem muita gente que precisa dessa salvação. E por último, a nossa caminhada deve ser sensível ao Espírito, para entendermos o seu toque, para nos arrependermos de toda e qualquer atitude que contraria a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Essa foi a voz que caiu no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem falado conosco. Eu sei que você serve a um Deus glorioso. Nós acreditamos que Ele cura, que Ele liberta, que Ele abençoa. Nós acreditamos que a sua palavra, ela é completa, ela exorta, ela consola e ela edifica. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé para nós orarmos e buscarmos a bênção de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Não tem como nós não orarmos, amém? Por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu queria que você colocasse a sua vida na presença de Deus. Eu já tenho colocado a minha. Comumente nós falamos, né? Nós estávamos lendo alguma coisa sobre João Calvino. E uma dos lemas de João Calvino é que ele entendia, ele compreendia que toda a pregação, Deus falava com o seu povo. E nós precisamos entender isso. Né? Que quando você vem para a igreja para ouvir uma pregação, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Amém? João Calvino defendia isso, que nós darmos importância à pregação da palavra. Ele dizia isso não se referindo a ele próprio, mas assim de uma forma geral. Amém? Eu tenho certeza que Deus está falando conosco nessa noite, e eu quero que nós oremos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Pensar só em ti, não tem mais a vida.
corações dele no mesmo sentido que nós vamos orar agora. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor que falou conosco nessa noite. Pai, que o Senhor possa trabalhar, começar comigo, pastor desta igreja, possa trabalhar no coração do rebanho, com aqueles que aqui estão, mas com aqueles que estão também em suas casas ou em qualquer outro lugar. Senhor, que a mensagem de João Batista possa, Senhor, fazer morada no nosso coração, que possamos ser transformados no homem interior, transformação interior, cura interior, cura, Pai, cura, ó Deus, o nosso interior, os nossos traumas, que por acaso existem e que por acaso poderão, ó Deus, ser somados às nossas vidas nos anos vindouros. Continue realizando cura, Senhor, sejamos curados por Ti em toda a nossa jornada interiormente. O Senhor, Deus, que cura as nossas enfermidades, mas ó, o Senhor, Deus, também que sara as nossas almas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus, que possamos abrir o nosso coração, meu Pai, ó Deus, para, ó Deus, um Jesus não inclusivista, não um Jesus só para nós, Senhor, mas a humanidade precisa de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, e precisamos, ó Deus, dar a nossa contribuição com o nosso testemunho, com a palavra, com o nosso amor, ó Pai, no nome de Jesus, que possamos levar, ó Deus, a salvação. Jesus está às portas, Pai, Ele está voltando, e nós somos o João do século presente, nós somos a voz que clama, Senhor, no deserto, Pai. Ó Senhor, no nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude a sermos sensíveis ao arrependimento pelos nossos erros. Ó Pai, nos ajuda a sermos mais humanos, a sermos sensíveis com o sofrimento humano, com a necessidade humana. Senhor, ajude-nos, ó Pai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a sermos justos com os nossos compromissos. Ajuda-nos, ó Deus, a nós lançarmos fora toda a hipocrisia, tratarmos as pessoas com afeto, com carinho, com amor. Pai, em nome de Jesus, em todo instante que estejamos prontos, sejamos advertidos, sejamos corrigidos pelo Teu Espírito, ao arrependimento pelos nossos erros. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. E toda a igreja de quem eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque Deus falou conosco nessa noite. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Em nome de Jesus, quero convidar o pastor Luiz Fernando aqui à frente. Vem cá, pastor, para o senhor orar por nós. E dar a bênção apostólica, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Os nossos trabalhos, vocês sabem, todos ali estão cientes, amém? Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos, bendizemos, Pai, no teu santo nome, por este culto, onde nós podemos louvar o Senhor, bendizer o Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a tua profecia, Senhor, através do profeta que pregou, que falou no nosso coração nessa noite, Senhor. Muito obrigado, o Senhor nos deu uma semana de bênção, uma semana de vitória. Abençoa os teus filhos, pedidos de oração que foram feitos aqui nessa noite, que o Senhor possa estar atendendo, estenda as tuas mãos, ouvindo o clamor do teu povo. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, com toda a família de Deus, espalhada em todos os quatro cantos dessa terra. Desde agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe.